seja muito bem-vinda a mais uma aula. Finalmente voltamos com as aulas semanais. Estou muito feliz de ter voltado porque eu estava com saudade de dar aula para vocês, de ver vocês toda semana aqui. Então, é um maior prazer poder ensinar, continuar, ensinando extensão de cílios, ajudar vocês a serem profissionais melhores, serem referência na região de vocês e, claro, faturar mais, lotando a agenda de vocês. A aula de hoje vai ser sobre dois temas que foram muito pedidos no meu Instagram, que foi cantos internos e acoplagem. Então, nós vamos unificar essa aula aqui falando sobre esses dois temas, ok? Vamos começar sobre os cantos internos, os tão temidos cantos internos. Para muita gente é uma grande dificuldade, tem muita dificuldade em preencher esses cantinhos, em fazer com que eles sejam confortáveis para cliente. Tem gente que demora muito, por isso, teme tanto fazer esses cantinhos internos, e tem gente até que desiste e nem preenche. O que é uma pena, porque ele faz toda a diferença no seu set, ele faz seu set ficar muito mais bonito o acabamento, mais sofisticado, e as clientes, às vezes, elas não conseguem diferenciar que é o canto interno exatamente que está dando essa diferença, mas elas conseguem sim ver que tem um acabamento mais bem feito. Então, esse é o propósito da aula de hoje, que eu vou ajudar vocês. Vamos começar falando sobre os quatro erros mais comuns na aplicação dos cantos internos, tá? Eu diria que o primeiro deles, e o mais comum, é a cobertura insuficiente. Nesse caso, as lashes, elas desistem ali de fazer essa aplicação porque ela é mais difícil e deixa esses fios ali para trás. Quando não deixa o canto interno inteiro, às vezes preenche só uns 30%, 40% e fica aquela área ali mais clara do que a área restante, o meio e o canto externo. Então esse é um dos erros mais comuns. Eu vou falar sobre os erros e depois a gente vai voltar neles em como corrigir cada um deles, tá? Segundo erro comum é que as extensões escolhidas para essa região do canto interno são acima de 9 milímetros. Eu diria que 9 milímetros já é um comprimento grande para o canto interno, tá? Mesmo que você esteja indo ali até comprimentos longos como 15 milímetros ou 16 milímetros no olho da sua cliente, não estou aqui para julgar quem utiliza tamanhos longos, Estou dizendo que o canto interno ele não fica com o mesmo acabamento. Então esse é um erro muito comum. Outro erro, terceiro erro muito comum, é a distância da pele. Às vezes fica muito perto, é menos comum, mas às vezes fica muito longe, que é o erro mais comum que eu vejo as alunas, as lashes cometerem, tá? Porque fica muito longo, os cílios ficam virando, tá? Isso contribui para que os cílios fiquem girando para dentro e incomodando a cliente, Muitas vezes a cliente, ela fala, eu não gosto que aplique as extensões no canto interno porque me incomoda, mas é justamente porque ela ainda não fez com a profissional que faz o canto interno com bastante atenção, bastante cuidado direitinho, tá? E o quarto erro muito comum é a aplicação ali, a direção errada, tá? E a acoplagem errada. Então, se você não tem atenção para como a base das extensões, elas se anexam na base do cílio natural, ele vai ficar incomodando, ele não vai durar o mesmo tanto. E claro, se você não prestar atenção no direcionamento que você já chega com essa extensão, ele não vai ficar uniforme, vai ficar esses cantos internos ali com os cílios virados para dentro, para o canto do nariz, o que não vai ficar nada legal. Então, esses são os 4 erros mais comuns. O que a gente precisa para ter uma facilidade tremenda na hora de fazer o canto interno, para ele nunca mais ser o seu pesadelo na hora de fazer uma aplicação? Primeiro de tudo, antes de qualquer detalhe que eu vá falar aqui para vocês precisam ter uma visibilidade de 100% dessa região. Eu sei que ela é mais minuciosa, os cílios eles são mais curtos, mas vocês precisam enxergar 100% desses fios na hora de fazer a aplicação. Então, a visibilidade, ela começa na forma que a sua cliente está deitada, tá? Verifique sempre que a sua cliente esteja o mais perto possível de 180 graus. Eu sei que 180 completamente é mais difícil, até para o pescoço, porque é desconfortável. Mas o quanto mais você conseguir não ter que chegar para frente, para ver esses cílios, o que dói um pouco a coluna,
o quão mais de visibilidade você conseguir aconchegar ali a sua cliente na sua maca é o ideal, tá? Então o travesseiro não muito alto vai te ajudar bastante, primeiramente. Ou usar aquele travesseiro de viagem também já vai te ajudar bastante. E para quem usa poltrona, tente fazer o máximo para adaptar a chegada da sua cliente ali para cima, para você visualizar direitinho, tá? Segunda coisa muito importante para visibilidade é você começar fazendo o isolamento dos cílios inferiores, né, colocando o patch de uma forma que ele não fique subindo e não fique levantando esses cílios do canto interno. Então é muito comum da pontinha da lateral do patch ficar subindo esses cílios do canto interno e tornando essa aplicação ali muito mais difícil. Daquele jeito que você vai aplicar a extensão e aí ela fica colando na fita ou no micropore, isso é muito comum. Então tenta ali prestar mais atenção na hora de isolar os cílios inferiores, porque isso vai se refletir na aplicação dos cílios superiores, principalmente nos cantos internos e externos, porque isso serve para o canto externo também, tá? Outra coisa para visibilidade que vai te ajudar, essa dica aqui é de ouro, eu vou procurar um vídeo para colocar aqui para vocês verem como é essa técnica, que a gente chama de técnica de taping, onde a gente vai colocar uma fita na vertical e uma fita na horizontal. Então, você chega com uma fita totalmente deitada, ela vai ficar mais próxima à raiz dos cílios, tá? E ela vai colar só uma partezinha, ela não vai colar na pálpebra inteira, e você vai puxar e colar ela daqui para você conseguir ter um espaçamento maior entre esses cílios do canto interno e visualizar melhor, ter um isolamento ali de cada fio de uma forma mais fácil. E aí você vem com uma fita completamente na vertical, mais próxima à raiz dos cílios. O ideal é usar uma fitinha bem fininha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu utilizo. E você vai colar e erguer totalmente na vertical essa fita, tá? Então isso aqui já vai te ajudar muito. Ah, mas Andressa, eu preciso ainda visualizar melhor ainda essa raiz dos cílios. A quarta dica que eu te dou, que é muito de ouro, assim, que eu gosto bastante de utilizar, é muito comum quando você coloca o patch, quando você puxa para cima, puxa para o lado, faz essa técnica de taping que eu acabei de falar, é comum que forme um vão. Esse vão é entre o patch e a raiz dos cílios que você esteja visualizando de cima. E nessa questão, nesse caso, faz com que você colhe essas extensões mais longe do que deveria. Então, para você conseguir visualizar 100% ali, entender exatamente, né, de onde estão saindo os fios, né, e conseguir ver a distância da raiz, você coloca uma outra fitinha, um quadradinho de fita pequeno, ergue a pálpebra, encaixa ele, aplica o canto interno e depois que você terminar você tira, porque ele vai ficar mais próximo do que a outra fita que você já acabou de colocar. Esse é um erro, não sei dizer se seria um erro, né? Uma dica que muitas lashes não percebem que existe esse vão e aí elas erram na distância na hora de aplicar a extensão porque não conseguem ver direito a raiz. Então aquele cílio que era para ser colado com meio milímetro de distância, ele acaba sendo aplicado ali em 2 milímetros e é aquele cílio que vai ficar, sem dúvida, girando, virando, incomodando o seu cliente. E o cílio que era para ser de 9 milímetros, por exemplo, ou 8 milímetros, ele vai aparentar ter 10 milímetros porque ele está colado muito distante da raiz, ok? Então essas são as minhas dicas para visibilidade. Agora, corrigindo, pensando ali na correção do primeiro erro, mais comum de todos, que é a cobertura que não é suficiente. Eu diria que se você está fazendo um trabalho de foto, campeonato, o perfeito, o ótimo é você aplicar em 100% dos cílios naturais. Mas se você está fazendo um set comercial, você quer fazer ali o máximo possível dentro do tempo que você tem, talvez você não tenha tempo suficiente, você trabalhar com 70%, 80% de cobertura nessa região já vai ser muito satisfatório, já é melhor do que trabalhar não preenchendo, tá? Eu entendo que é uma área delicada, que se você tem dificuldade nela, pode ser que você leve mais tempo, mas essas dicas de visibilidade que eu passei para vocês, elas vão já te ajudar na cobertura. A cobertura dessa área vai ficar assim
300% mais fácil do que não aplicando, tá? Não simplesmente não usando as fitas, não pensando nessa visibilidade. Isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá? O segundo erro, né, a correção deles, é a questão dos comprimentos utilizados no canto interno. Eu diria que o máximo, na verdade, o máximo aceitável para um canto interno, 8 milímetros. Eu sei que tem gente que acha que é muito curto, que utiliza tamanhos muito longos, mas nos primeiros cílios, gente, os primeiros 5 fios mais ou menos, eles precisam ter uma delicadeza maior, aparentar mais delicados do que o restante. Então, se você sempre usa 9, tenta utilizar os primeiros fios ali, um tamanho 8 milímetros, para ser mais confortável para sua cliente. 9 milímetros para o canto interno, a não ser que você esteja utilizando, por exemplo, uma técnica de spikes, uma técnica anime, uma técnica wisp, onde vai incluir colocar esses comprimentos um pouco maiores em forma de spikes, mas seriam ali alguns 3, 4 spikes nessa região. É aceitável você trabalhar com 9, mas no ideal, né, no geral, o ideal é você trabalhar com 8 milímetros no máximo. Eu gosto muito nos meus cílios comerciais, das minhas clientes do dia a dia, de trabalhar com 7 milímetros. Eu acho que 7 é o comprimento perfeito para trazer delicadeza, conforto, tá? Sempre claro, aplicado na distância correta, ele vai trazer outro ar ali para o seu 7. Corrigindo o terceiro erro, né, uma solução para esse problema, que é a distância da pele. Então, a visibilidade melhor, você vai conseguir, com as técnicas que eu falei para vocês, né, antes de corrigir esses erros, antes de trazer essas soluções, vocês vão já conseguir visualizar exatamente a distância em que vocês vão aplicar a extensão. Eu diria que o ideal para cantos internos seria de 0,3 milímetros, 0,5 milímetros de distância da pele, tá? Ele é uma área que precisa ser um pouquinho mais próxima, porque ela tende a ficar tombando, né? Algumas vezes os fios eles vão ficar vindo para o canto interno e a gente não quer esse movimento. Quanto mais distante você aplica dos fios naturais, né, ali da raiz deles, mais movimento esse fio vai ganhar. E a gente quer que ele fique mais quietinho, né? Menos virando. Então vai ser mais confortável para sua cliente, né? Essa distância ideal, nem muito perto e nem muito longe. E também vai deixar o seu set mais bonito também. Corrigindo, né, a solução para o quarto erro, que é o posicionamento, né, o direcionamento errado, né, e a acoplagem ali errada. Então, a correção para esse problema é você sempre policiar a forma como você chega com a sua pinça na hora de fazer a aplicação dessa região. Então, a gente tende, né, dependendo se você é canhota ou se você é destre, a gente tende a mover um pouco a mão dominante, né, os cílios para o lado da mão dominante. Então, se eu sou destre, eu, por exemplo, tenho a tendência de vir com a pinça com os cílios virados um pouco mais para cá. Então, é muito comum que quem é assim, o olho esquerdo, o canto interno, fique girando mais para o lado dominante da sua lash designer, da sua profissional. Então, quando você for trabalhar no seu lado, né, oposto ao dominante, verifique sempre se esses cílios estão já chegando na pinça corretamente, né? Com a pinça chegando no cílio natural corretamente com a posição, tá? O ideal é sempre você trabalhar com um ângulo de 90 graus em relação à pele. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar com vários números e graus e ângulos aqui para confundir vocês, mas imaginem o cílio como se fosse, a pálpebra como se fosse um sol. Então, a cada raiz, né, se a gente for ver o cílio assim, a gente vai ter um ângulo de 90 graus ali. É isso que eu quero que vocês foquem. Então, sempre paralelo esses cílios e nesse ângulo. E aí, lembre sempre de vir com a pinça e a extensão correspondendo a esse ângulo que deve estar, né, que deve ficar no resultado final ali da aplicação. Então, policie sempre e você vai ter um direcionamento muito mais bonito, muito mais consistente, tá? E a acoplagem do canto interno, você precisa lembrar que a base da extensão, ela tem que estar o máximo possível em contato com o cílio natural. Então, se você tem uma base meio que soltando,
vai ficar incomodando a sua cliente, e dois, a outra questão é que vai ficar uma durabilidade duvidosa. Pode ser que aquele cílio dure ou pode ser que ele não dure. Agora vamos falar da acoplagem, né? A gente vai falar de acoplagem não só para o canto interno, mas de forma também generalizada. Como você faz para, através de uma boa acoplagem, ter uma durabilidade melhor. 2, um conforto melhor para sua cliente. 3, um direcionamento, tá? Mais uniforme, né? Mais bonito ali para a visão geral do seu set. Então esses são os maiores benefícios de você focar em uma acoplagem muito bem feita. A primeira coisa, quando a gente vai falar de acoplagem, a gente pensa muito na posição. Eu vou aplicar por onde essa extensão, Andressa? Eu vou aplicar por cima do cílio natural, por baixo, ao lado. Então vamos lembrar que qualquer uma dessas posições, ela é ótima porque muitas vezes a gente não consegue ter um bom acesso ali ao cílio natural. Você precisa policiar melhor essa posição da acoplagem quando você vai fazer um trabalho ali de campeonato, algo ali muito bem desenhado, muito bem planejado. Aí faz sentido você se preocupar tanto, né? Essa é a questão que importa. Na maioria das vezes, nos atendimentos, você vai simplesmente se aproximar do cílio natural a forma que tiver mais fácil o acesso. Então, você não precisa de nenhuma neura ali para conseguir fazer essa acoplagem ali, a posição, tá? O que vai fazer a diferença, tá? Quando você, primeiro, né? Quando você vai aplicar na camada mais de baixo da sua cliente, por baixo, às vezes pode ser que incomode, tá? Se esses cílios forem muito para baixo, vai causar algum incômodo ali, algum atrito, né? Na hora que o seu cliente for passar a mão nos olhos, encostar nos olhos. Então, não é muito recomendado fazer toda a camada de baixo, aplicando por baixo nesse tipo de cliente. E a segunda questão é que quando você vai fazer um trabalho mais minucioso, a gente precisa ter em mente a influência que a posição da acoplagem tem no resultado final daquele cílio. Então, já vou traduzir o que eu tô querendo dizer. Quando a gente tem uns cílios, por exemplo, de curvatura C, e a gente vai aplicar, ou D, tanto faz, no cílio natural, quando a gente aplica por cima, essa curvatura, ela sempre tende a parecer mais acentuada. Quando você aplica ao lado, ela fica um pouco mais neutra. E toda curvatura de extensão que você aplica acoplando por baixo, você vai ter um vão, tende a existir um leve vão entre a descida ali da curvatura e o cílio natural, e ele vai ficar um pouquinho menos curvado o resultado final. É milimétrica essa diferença, mas ela existe a título de campeonatos, de cílios, de fotos, ok? Então, só deixando vocês saberem dessa diferença. Quando a gente fala também de acoplagem, existem vários métodos. Então, se você está trabalhando com o clássico, né, a gente vai preocupar ali só com a posição, por cima, ou ao lado, ou por baixo. Se você está trabalhando, por exemplo, com volume russo, a gente já entra em outras questões também, que além da posição de aplicar esse fan por cima, por baixo ou ao lado, a gente tem duas modalidades que são o wrapping ou então a cristalização. Do que se trata isso? O wrapping é quando a gente faz o fan ali na fita de cílios ou no dedo, a forma que você está mais acostumada a montar o seu fan, molha na cola e a gente tenta embrulhar o cílio natural com os próprios cílios do fan de volume russo que a gente fez. Então, você pode fazer o wrapping pelo lado, por cima, por baixo, também o princípio do que eu já falei antes segue para o volume russo também. Mas explicando o que é wrapping, é basicamente isso. E aí você vai trabalhar com uma cola que ajude ali no seu tempo de secagem a abraçar esse cílio natural, né? É uma técnica mais antiga, muito utilizada para quem, né, é da antiga, fazia volume russo. E a gente tem outra técnica hoje em dia para que você não precise fazer esse wrapping, né? Que você pode simplesmente cristalizar esse fan de volume russo. Você pode utilizar vários métodos. Você pode cristalizar com o dedo. Cristalizar é simplesmente paralisar esse fan, fazer com que ele fique estático, não se mova na hora que você vai fazer a aplicação dele no cílio natural. E aí você pode moldar essa base dos fios
né, de forma a aplicar do jeito que você preferir, né? Então você pode fazer esse wrapping de forma que ele fique arredondado, onde você pode aplicar por lado, por baixo, por cima. Ou você pode fazer essa base mais achatada para aplicar ou por cima ou por baixo, ou achatada na vertical, quando você encara a base do fan olhando assim, tá com a pinça aqui, e esses fios estão enfileirados, dá para você aplicar pelo lado. Então, essa é a cristalização. Eu acredito que muitas de vocês aqui trabalhem com os fios tecnológicos, né? Onde eles vêm já com uma base com um formato mais achatado, mais propícia para ser aplicado ou por baixo ou por cima. Então existem essas possibilidades assim. Pelo lado já é mais difícil, né? Ele já não fica uma acoplagem tão bonita, tão legal, tão encaixada ali no fio natural, mas você tem ali restante essas duas opções. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você tiver sugestões para futuras aulas que você quiser dar, né, fique à vontade para falar aqui nos comentários abaixo, ou então ir no meu Instagram, @AndressaBotelho, acompanhar meus conteúdos também, me seguir e dar mais sugestões por lá também. Serão muito bem-vindas, porque toda semana a gente está aqui com mais conteúdos para vocês. Eu tenho os meus cursos também online, caso você queira mergulhar mais profundamente ainda nesses temas, né, com tutoriais, demonstrações e acompanhamento mais de perto. Vale você visitar o meu site, andressabotelho.com, onde você consegue verificar os cursos que eu tenho disponíveis, né? A gente tem de tendências, temos de volume russo, essas tendências mais diferentes de extensão de cílios que nós temos ultimamente, né? Como Wisp, Fox, efeito molhado, efeito Bratz. Você vai adorar diversificar o seu trabalho, o seu cardápio de cílios no seu estúdio também através desses cursos. Vejo vocês na semana que vem e muito obrigada por terem assistido.